Você sabe o que acontece quando um advogado decide enfrentar Deus no tribunal da alma? Charles Finney soube. E foi nesse julgamento interior que nasceu um dos maiores avivamentos da história dos Estados Unidos. Ele não era pastor, não era teólogo, nem sequer era um homem religioso. Ele era um advogado brilhante, frio, cético, até o dia em que foi vencido por uma força irresistível que ele mesmo não conseguiu argumentar contra: o Espírito Santo. Essa história aqui não é só sobre fé, é sobre fogo. É sobre uma conversão tão poderosa que varreu cidades inteiras. Senta que lá vem labareda. Charles Grandison Finney nasceu em 1792, em Warren, Connecticut. E olha só, ele foi criado em um lar absolutamente secular, em uma América rural onde a Bíblia não era exatamente o livro de cabeceira da maioria. Até seus 29 anos, ele nem acreditava que Deus falava com as pessoas. Não orava, não lia a Bíblia, não ia à igreja. Seu negócio era a advocacia. Era o típico racionalista que confiava mais no cérebro do que no coração. Estava decidido a ser um homem da lógica, do direito, das evidências. Mas um dia, enquanto preparava a defesa de um cliente, percebeu que grande parte da legislação ocidental se baseava na própria Bíblia. Aquilo o desconcertou. Como é que um livro que ele nunca tinha levado a sério podia ser o alicerce de tudo que ele defendia nos tribunais? E aí começou a fagulha. Curioso, ele decidiu comprar uma Bíblia, não para crer, mas para estudar. E quanto mais lia, mais inquieto ficava. Começou a frequentar uma igreja presbiteriana local, mas achava tudo muito frio, distante, formal. Ele não queria rituais. Ele queria respostas. E foi sozinho, em um bosque, numa manhã de outubro de 1821, que a virada aconteceu. Ele se ajoelhou e orou pela primeira vez de verdade. E ali, no meio do mato, ele disse: Deus, se tu existes, me mostra, eu me rendo. E o que aconteceu a seguir foi tão intenso que ele descreveu como uma verdadeira descarga de eletricidade líquida percorrendo seu corpo. Era como se Deus tivesse invadido seu coração com tamanha glória que ele não conseguia parar de chorar e rir ao mesmo tempo. Ele chamou aquilo de batismo do Espírito Santo com fogo e amor. Quando voltou para casa, ainda sentia uma paz tão violenta que mal conseguia falar. No dia seguinte, ele entrou no escritório de advocacia, olhou para o cliente que o esperava e disse: Não posso mais defender sua causa. Eu agora defendo a causa de Cristo. E nunca mais foi o mesmo. Finney largou a advocacia e mergulhou de cabeça no ministério. Mas ele não era um pregador comum. Nada de sermões decorados ou teologia rebuscada. Ele falava direto com autoridade, com indignação contra o pecado e com paixão pela salvação. Suas reuniões eram tão intensas que muitas vezes ele nem precisava terminar a pregação. Pessoas começavam a chorar, se ajoelhar, confessar pecados em público, implorar por perdão. Os jornais da época diziam que em cidades onde ele passava, os bares fechavam, os bordéis esvaziavam e até os tribunais ficavam às moscas, porque ninguém mais estava cometendo crimes. Ele foi o coração dos avivamentos de Nova York, uma série de encontros evangelísticos que varreram os Estados Unidos entre as décadas de 1820 e 1840. Em Rochester, por exemplo, mais de 100 mil pessoas se converteram em poucos meses. Isso numa época em que não existia microfone, YouTube, Instagram ou TikTok. Era só a voz dele, o poder do Espírito e um povo sedento por transformação. Finney acreditava em um cristianismo prático. Ele dizia: a oração muda coisas, mas também dizia: a fé sem obras é morta. Por isso, além de pregar, ele combateu a escravidão, defendeu os direitos civis, criou escolas cristãs e ajudou a formar lideranças negras, algo impensável para a época. Sua fé não era um discurso, era uma ação concreta, viva, revolucionária. Ele se tornou presidente do Oberlin College, um dos primeiros a aceitar alunos negros e mulheres. Ele não apenas pregava arrependimento, ele provocava uma revolução moral por onde passava. E detalhe, ele orava todas as madrugadas, chorava por almas,
Não se contentava com uma igreja cheia, queria o inferno esvaziado. Mas sabe o que mais impressiona na história de Finney? Não foi a eloquência, não foi o sucesso, foi o impacto espiritual invisível. Em algumas cidades, anos depois da passagem dele, ainda havia relatos de pessoas sendo tocadas só de ouvir seu nome. Comerciantes diziam que suas vendas aumentaram porque a honestidade das pessoas tinha mudado. Policiais diziam que o crime tinha desaparecido. E isso tudo por causa de uma conversão verdadeira. Não tem como ouvir essa história e não se perguntar: o que aconteceria se mais pessoas levassem Deus tão a sério quanto Charles Finney? A fé dele não era apenas emocionante, era transformadora. Se você está esperando um sinal de que Deus ainda levanta gente assim, esse vídeo é o seu sinal. Charles Finney foi o tipo de homem que, quando entrava numa fábrica, os trabalhadores caíam de joelhos chorando sem que ele dissesse uma única palavra. Isso aconteceu de verdade. Ele entrou numa tecelagem na cidade de New York e, antes mesmo de abrir a boca, os trabalhadores começaram a se dobrar, a confessar pecados em prantos. O dono da fábrica teve que mandar parar a produção para começar um culto espontâneo ali mesmo. Isso, meu amigo, não é carisma. É unção, é glória, é presença viva. Você quer mais? Segura essa. Finney não só pregava. Ele invadia as cidades com oração antes de pisar nelas. Enviava intercessores dias antes para mapear os lugares, em oração, como se fossem tropas de elite espiritual preparando o campo. Ele chamava isso de preparar o terreno para o Espírito Santo. E sabe qual era o resultado? Quando ele chegava, era como se o ambiente já estivesse esperando. Era comum pessoas acordarem de madrugada, sem saber porquê, e caírem de joelhos, chorando, sem ninguém pregar, só pela atmosfera. Finney carregava um temor tão intenso da presença de Deus que ele escreveu num dos seus diários: há dias em que a glória de Deus me pressiona tanto que mal posso me levantar da cama. Não suporto a intensidade, sinto que vou morrer de amor. Você entende o nível disso? Ele não estava buscando emoção. Era a intimidade tão profunda que o corpo mal aguentava. Ele dizia que Deus o visitava com tanto peso de glória que seu coração ardia fisicamente, e ele chegou a pedir: Senhor, por favor, pare, ou eu morro. Outra coisa, Charles Finney não fazia apelos do tipo, venha à frente. Ele pregava com tanta verdade, com tanta convicção, que as pessoas se lançavam no chão, chorando alto, interrompendo o sermão. Era comum ele ter que parar de pregar, porque o quebrantamento era tão forte que ninguém conseguia mais ficar de pé. Ele então dizia: se o Espírito está operando, quem sou eu para interromper? Deixem o céu fazer o que tem que fazer. E quando ele pregava sobre o inferno, as pessoas sentiam como se estivessem sendo arrancadas do próprio fogo. Um dos relatos mais fortes foi em Sodom, em Ixil. A cidade era conhecida por sua impiedade. Finney subiu ao púlpito e simplesmente disse: vocês acham que Deus não está vendo? E ficou em silêncio. O peso daquelas palavras caiu como martelo. Choros, gemidos, gritos tomaram a igreja. Teve gente desmaiando de arrependimento. E sabe o que aconteceu? A cidade inteira se converteu. Bancos, prostíbulos, casas de apostas, todos fecharam. Sodom deixou de existir como cidade ímpia. O nome permaneceu, o pecado não. A fé de Finney também foi marcada por uma coragem espiritual absurda. Ele enfrentou líderes religiosos da sua época que criticavam o fervor dos avivamentos. Muitos diziam que aquilo era emocionalismo, e ele respondia na lata: se os homens podem chorar por futebol, podem chorar por suas almas, e não para por aí. Finney chegou a afirmar que, em alguns momentos de pregação, ele via rostos demoníacos se formando nos rostos de pessoas resistentes. Ele sabia exatamente quem estava resistindo ao espírito, mas não usava isso para humilhar. Ele dobrava o joelho e dizia: Senhor, quebra o coração desse homem antes que seja tarde demais. Essa fé, essa entrega, essa ousadia, isso é o que falta hoje. Estamos cheios de métodos, de estratégias, mas vazios de unção. Charles Finney era tão cheio do espírito que suas roupas carregavam a presença. Isso mesmo. Existem relatos de pessoas que tocaram em seu paletó e foram curadas ou começaram a chorar na hora. Não tem a ver com misticismo.
tem a ver com consagração profunda. Ele jejuava constantemente, dormia pouco, orava de madrugada, pregava como se fosse o último dia da vida. E por isso, ele dizia: o mundo não está esperando mais argumentos, está esperando fogo. Se a igreja não pegar fogo, o mundo vai congelar na indiferença. Se esse vídeo te sacudiu, agora é sua hora. 1. Comenta aí embaixo: aviva-me, Senhor. 2. Compartilha com 3 pessoas que precisam ver que ainda há esperança de fogo no meio dessa geração fria. 3. Segue agora o canal, porque aqui a gente não entrega entretenimento gospel. Aqui é confrontação, é glória, é a fé no modo bruto.